Rádio Cristal Gospel, a rádio da família brasileira. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Ao toque de 3 segundos, você vai ouvir Amigos da Esperança. Apresentação: Clodoaldo de Moraes e Silvia de Moraes. Atenção, afiliados ao Grupo Cristal de Comunicações. Agora tem mais um programa da Cristal Gospel FM. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Está entrando no ar o programa Amigos da Esperança, com muita música, entrevistas, estudos bíblicos, sorteios de CDs e livros e um momento de saúde. Apresentação de Clodoaldo de Moraes e Silvia de Moraes. No ar, Amigos da Esperança. Amigos pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé.
Você está ouvindo o programa Amigos da Esperança, com a comunicação de Clodoaldo de Moraes e Silvia de Moraes. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, alô, boa noite você que está sintonizado aqui na Rádio Cristal Gospel, o programa Amigos da Esperança. É uma alegria muito grande estar com vocês. Mais uma semana, passou rapidinho, né? Parece que foi antes de ontem nós estivemos aqui na Rádio Cristal, no programa Amigos da Esperança. Já se passaram uma semana que foi cheia de desafios, uma semana aí de tribulações, dificuldades, mas graças a Deus até aqui Deus nos tem nos conduzido e nos guiado e nos protegido, né? Mais uma vez eu agradeço a participação de todos os nossos amigos que estão sintonizando aqui no programa Amigos da Esperança. E para dar início ao nosso programa, nós teremos aqui um momento de saúde, onde iremos debater com os nossos ouvintes, iremos iniciar uma série de estudos no momento da saúde, que nós vamos trazer os segredos para ter saúde e qualidade de vida. É aqui desse livro, Viva com Esperança. Nós também estaremos aqui ao final dos nossos estudos, sorteando aqui entre os participantes do nosso programa esse livro, né? Então, você é nosso convidado especial a estar acompanhando com a gente a leitura e o estudo aqui no Momento de Saúde, onde nós iremos trazer aí dicas, né? Dicas de profissionais da área de saúde que nós iremos compartilhar com vocês no Momento de Saúde. Nós teremos também um momento de reflexão aqui, um momento de meditação, depois do estudo da Palavra de Deus, e uma série de músicas da gravadora Novo Tempo. E se você tem algum pedido de oração para ser feita, um pedido, um agradecimento, aproveite aqui que nós estaremos aqui no nosso programa divulgando e orando por você. Para dar início ao nosso programa, nós peço que vocês se inclinem suas cabeças e vamos levar uma oração ao nosso Deus. Pai nosso nos céus, obrigado por mais uma segunda-feira estarmos aqui na Tua presença, na Rádio Cristal Gospel, no programa Amigos da Esperança. Venha ser com cada ouvinte, venha ser com cada amigo, venha ser com cada familiar que está sintonizando na rádio nesse momento. E aqueles que tiveram alguma participação em algum programa da rádio. Só venha abençoar ricamente cada um de nós, venha nos dar um bom programa, que possamos transmitir a mensagem para que teu povo possa ouvir nesta noite e ter um momento de esperança, de alegria, um momento de refrigério para os conflitos e os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. Perdoa os nossos pecados, pedimos em nome de Jesus. Amém. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui na rádio e eu quero iniciar, como de costume, o nosso programa aqui com um momento de saúde, né? Um momento de meditação. E eu quero nesse momento meditar com vocês no versículo de São Marcos capítulo 1. São Marcos capítulo 1. São Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 40 e 41. Nós vamos meditar nesse versículo, esses dois versículos, né? Mateus capítulo 1, verso 40 e 41, que traz como título sobre essa meditação nossa essa noite, Tocando os Intocáveis. E o texto bíblico traz o seguinte: aproximando-se
dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. A sociedade hinduísta é constituída por várias castas, sendo que os membros das castas inferiores, denominados intocáveis, são excluídos das práticas religiosas, e ao seu contato e à sua proximidade são considerados contaminadores. Embora a intocabilidade tenha sido oficialmente abolida pelo governo da Índia em 1950, na prática ela continua existindo. Os intocáveis, também chamados de Dalits, não podem cruzar a linha divisória que separa o seu setor da aldeia em que moram e das classes mais elevadas. Eles não podem usar o mesmo poço, visitar os mesmos templos ou beber na mesma xícara que os outros. No trabalho, não pode aproximar-se do membro de outra classe e nem usar as mesmas torneiras. Entretanto, os membros das classes superiores têm extirpado moças intocáveis, o que demonstra a hipocrisia do sistema, pois ninguém respeita a intocabilidade quando se trata de sexo. Alguns anos atrás, os jornais noticiaram a morte de 78 pessoas na Nova Delhi. Um ônibus caíra de um barranco e entre os passageiros havia 11 intocáveis. Do lado de fora, um homem amarrou uma corda em uma árvore, pela qual subiram os 11 intocáveis. Mais 78 hindus de outra classe morreram, porque se recusaram a utilizar a mesma corda que havia sido usado pelos intocáveis. No texto bíblico, também havia uma classe de intocáveis, os leprosos. Segundo a legislação levita, eles deveriam ser segregados para evitar a disseminação da doença. A vítima era expulsa da casa e da sociedade e não podia entrar em cidade murada, nem no santuário. Devia usar vestes rasgadas, cabelos espalhados, e quando alguém se aproximasse, deveria cobrir os lábios e clamar: imundo, imundo. No episódio relatado por Marcos, vemos mais uma vez a bondade de Jesus. Ao tocar o leproso, ele mostrou que ninguém nesse mundo é intocável. Nem leproso, nem portador de qualquer outra doença contagiosa se acham excluídos de seu amor, que sempre traz cura física e restauração social e espiritual. Você já foi tocado pelo Mestre? Nós possamos sair, mesmo se sentindo muitas vezes excluídos da sociedade que vivemos, porque muitas vezes remamos contra a maré, enquanto a maioria das pessoas aí estão bebendo, se drogando, se prostituindo. Você escolheu ter uma vida diferente, uma vida baseada nos princípios da Bíblia, baseada nos ensinamentos de Jesus. Então muitas vezes nós somos considerados intocáveis, porque não fazemos parte de uma grande sociedade que tudo pode, né? Se embebedam, casam com quem bem entendem, né? Se drogam, cometem barbáries aí na sociedade, matam, roubam. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje. E você e eu, graças a Deus, fazemos parte desse grupo de pessoas que têm aí buscado andar nos caminhos de Deus. Que Deus realmente possa abençoar minha vida e sua vida nessa noite. E nós possamos aqui iniciar nosso programa Amigos da Esperança com essa rica promessa de que fomos tocados por Deus e que, como o leproso foi curado lá, onde o leproso suplicou: se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. Nós possamos levar os nossos problemas, as nossas dificuldades aos pés de Jesus. Eu tenho certeza que Ele irá
trazer tranquilidade, Ele irá refrigerar nosso coração, trazer um refrigério ao nosso coração. Eu tenho certeza que Ele nos despertará em nós a esperança de que dias melhores virão na minha vida e na sua vida. Nós teremos agora um louvor. Daqui a pouco nós retornamos aqui com mais um pouco da Palavra de Deus, mais um pouco do estudo da Palavra de Deus. O Hamilton vai colocar aqui um louvor para a gente, da gravadora Novo Tempo, e com certeza você pode mandar aqui o seu pedido de oração, seu pedido de agradecimento, alguma coisa que você acha interessante que nós apresentemos aqui no final do nosso programa. Iremos fazer uma oração intercessória por cada um dos pedidos que foram levantados aqui. Daqui a pouco nós voltamos, teremos agora um louvor da gravadora Novo Tempo. Chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me o seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar banando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. A luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. Oh
Você está ouvindo o programa Amigos da Esperança, com a comunicação de Clodoaldo de Moraes e Silvia de Moraes. Que belo cântico nós ouvimos agora, né? Que bela mensagem musical, né? O seu amor invade até as montanhas. Não importa onde nós estejamos nesse momento, quão profundo estejamos aí com a nossa vida, nas lamas aí do pecado, Deus, o amor de Deus invade até as montanhas e pode invadir o seu coração e meu coração nesta noite, com certeza, né? E nós estamos dando continuação aqui a nossa conversa com vocês nessa noite, né? Dando prosseguimento aqui ao livro que nós estamos distribuindo gratuitamente, né? E hoje o texto que eu quero para vocês traz como título Ninguém Deixado para Trás. Com certeza você já deve ter ouvido o ditado popular: a voz do povo é a voz de quem? De Deus. Muitas vezes percebemos o clamor popular como algo positivo e benéfico. No entanto, em outras ocasiões, notamos as multidões fora de si, inclinando-se para a futilidade e o erro. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Aliás, biblicamente, o erro é, por vezes, a falta de fé, são ligados à multidão ou à maioria. Um rápido exercício de memória pode levar eu e você a constatar isso. Vamos lá. Os gentios sempre foram a maioria em relação ao povo judeu. Todos sabemos, né? Quem estuda a Bíblia sabe muito bem que os gentios sempre foram em maior número do que o povo judeu. Nem por isso tinham a verdade. Foi a voz de uma multidão que condenou Cristo à morte. Foi a voz da multidão que condenou Cristo à morte e perdoou o marginal Barrabás. A maioria absoluta estava errada e morreu por ocasião do dilúvio. Somente Noé e sua família estavam certos e foram salvos. Por outro lado, a Bíblia muitas vezes uma minoria mantém a verdade e a defende. Foi assim que os 3 hebreus diante da fornalha ardente da Babilônia. Foi assim com os discípulos, com a reforma protestante e infelizmente é assim hoje. Nem sempre a maioria é a voz de Deus, Milton. Como dizem alguns, né? A verdade bíblica continua impopular, julgada pelos padrões humanos e desprezada pela maioria. Isso deve ser um aviso a todo cristão sincero que busca a vontade de Deus. Isso deve ser um aviso a todo cristão. E por isso é que Jesus nos encaminha ao estudo da palavra de Deus. Ele diz lá em São João, capítulo 5, verso 39. Veja o que Deus diz lá em São João, capítulo 5, verso 39. São João 5, verso 39. Veja lá o que diz lá em São João 5, verso 39. Já coloquei. Você vai colocar, Milton, também? Ah, tá, agora já coloquei. São João 5,39 eu coloquei. Veja o que Jesus diz. Jesus nos encaminha ao estudo da palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Ao examinar as Escrituras, eu e você, sabe qual é uma das verdades mais afirmadas? Essa verdade sintetiza o amor de Deus e é uma vibrante esperança. Acertou se você pensou que na volta de Jesus. Há cerca de 2.500 referências bíblicas sobre esse tema. Deus apresenta essa promessa de forma enfática. Nada pode ser mais belo, nada mais pode aquecer o coração do que esperar a volta de Jesus. Aquele que nunca quebrou uma única promessa, declara que virá outra vez e nos levará de volta para a sua casa. Ele diz, lá em São João capítulo 14,
um versículo muito conhecido, São João, Hamilton. João 14, João capítulo 14, versos 1 a 3. Um versículo muito conhecido. Se você não está se lembrando agora da passagem, quando começar a ler, você já vai entender. Você já vai se lembrar. Não se turbe o quê? Vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais o quê? Vós também. Essa verdade parece ser aceita por protestantes, católicos, evangélicos e pentecostais. Ao menos em um ponto todos concordam, certo? Errado. Embora todos creiam que Jesus vai voltar, há muita divergência acerca de como isso acontecerá. Embora a Bíblia seja clara e simples, o ser humano não resiste à tendência de especular e elaborar ideias nem sempre verdadeiras. Veja o que Cristo disse sobre isso em Mateus capítulo 15, verso 9. O Hamilton vai colocar aí a passagem, Mateus capítulo 15, versículo 9. Mateus capítulo 15, verso 9. Mateus capítulo 15, verso 9. Veja o que diz lá. E em vão me adoram, ensino doutrinas que são preceitos do quê? De homens. Precisamos saber claramente o que a Bíblia ensina a respeito da volta de Jesus. Como em outros casos, também precisamos seguir os princípios da toda e somente a Escritura para fundamentar nossa crença sobre o assunto. Existem basicamente duas ideias populares a respeito da volta de Jesus. De acordo com a primeira, o retorno de Cristo ocorrerá em um único momento e será presencial por todos os habitantes da Terra. Se você tem uma dúvida, uma pergunta, mande aqui no nosso programa. Nós estamos aqui estudando que ninguém será deixado para trás. Isso no entendimento de que Jesus virá nos buscar, e nós estamos fazendo uma série de debates aqui, que você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, mandar também aqui no link do programa o seu pedido de oração, o seu agradecimento, que ao final do nosso programa nós iremos orar por todos eles, para que nós possamos ter uma semana mais tranquila. E aqui, existem basicamente duas ideias populares a respeito da volta de Jesus. De acordo com a primeira, o retorno de Cristo ocorrerá em um único momento e será presenciado por todos os habitantes da Terra. Esse é um das ideias populares sobre a volta de Jesus. A segunda ideia, a primeira ideia, o evento será real, literal, visível e pessoal. A segunda compreensão sobre a volta de Jesus divide o evento em dois momentos, com um intervalo de 7 anos entre eles, sendo que, no primeiro momento, Jesus viria secretamente e resgataria sua igreja. Então, depois da grande tribulação de 7 anos, Jesus voltaria novamente de maneira gloriosa. Podemos resumir a segunda proposta da forma como se segue. Jesus viria secretamente e arrebataria a igreja da terra para o céu. Na sequência, ocorreria a grande tribulação de 7 anos por todos os que ficarem para trás. Surgiria o anticristo e assumiria o governo do mundo. Depois ocorreria uma batalha final, o Armagedon, entre os anticristos e os judeus convertidos ao cristianismo. Então, seguir-se a segunda vinda de Jesus com poder e glória. E esse é um dos pensamentos. Resumidamente, é isso que a maioria dos evangelhos acredita. Foi baseado nessa crença que se produziu uma série de livros de grande sucesso nos Estados Unidos, deixados para trás, de Tim e Jerry. O sucesso da série foi tal que
que pouco tempo depois virou uma série de filmes veiculada nas salas dos cinemas em todo o mundo. O sucesso se deve a vários fatores, mas existe um elemento que diferencia esse fenômeno de bilheteria e outros. Ele se baseia em uma crença de milhões de cristãos. Mas eu pergunto para você, amigos da Rádio Cristal Gospel e do programa Amigos da Esperança, por que há tanta confusão interpretativa a respeito da volta de Jesus? Querido ouvinte, por que há tanta confusão a respeito da volta de Jesus? Quero mandar um abraço aqui para Patrícia Fortunato. Um abraço, Patrícia, a toda a sua família. Mandar um abraço aqui. Obrigado pela sua participação. Mas por que há tanta interpretatividade a respeito da voz de Jesus? Talvez porque falte o claro estudo da palavra de Deus. Embora seja popular e tenha conquistado a milhões, a crença no chamado arrebatamento secreto está longe de ser unanimidade no cristianismo. Causa estranheza a muitas pessoas a ideia de que Jesus faria algo secreto, comportamento mais comum ao inimigo do Deus. Jesus sempre é vinculado ao conhecimento, à luz, à liberdade, à salvação. Em nenhum momento na Escritura Deus ou Jesus age de forma secreta. Veja o que o próprio Jesus diz a respeito da sua vinda. Lá em Mateus capítulo 24, verso 27. Mateus capítulo 24. O Milton vai colocar lá. Veja o que Jesus, ele próprio fala sobre a volta dele. Mateus capítulo 24, versículo 27. Mateus 24, versículo 27. Vamos lá? Mateus 24, versículo 27. Boa noite, Silvia, boa noite. Está entrando no ar agora. Veja que o próprio Jesus fala a respeito da sua vinda. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O Apocalipse também nos esclarece acerca deste evento. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Hoje o Hamilton está de operador do som, digitador, né? Aqui está tudo. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Veja que Apocalipse fala também sobre a volta de Jesus. Eis que vem com as nuvens e todo o quê? Olho o verá. A analogia da segunda volta de Cristo como um relâmpago que rasga o céu de leste a oeste e a declaração de João de que Jesus vai descer com as nuvens do céu não deixam margem para se imaginar um evento secreto. O evento da segunda vinda tem algumas características bem definidas. O retorno de Cristo será visível. Lá em Mateus capítulo 24, verso 27, já lemos. Audível, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 6. Vamos ver o que diz 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, veja quais são algumas características da volta de Jesus. Nós já vimos que ele será visível, como já lemos. 1 Tessalonicenses, Tessalonicenses, versículo, uma passagem realmente difícil. 1 Tessalonicenses, versículo, capítulo 4, verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. É isso mesmo. Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, né? Capítulo 4. Aí ficou verso. Errou. Mas não, só botar. Capítulo 4, verso.
Acho que de cima tem. De cima tem. De cima tem editar. Não, ainda não. É o outro de cima. É. Editar. Capítulo. Capítulo 4, verso 16. Isso mesmo. Vamos ver o que diz? E, uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja de Laodiceia. A dos Laodiceia, lede igualmente perante vós. Então vai ser o quê? Audível. Será glorioso, lá em Mateus capítulo 16, veja, que diz Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso 27. Será glorioso, vamos ver o que diz lá. Mateus capítulo 16. Estamos esfolhando a Bíblia aqui para ver como será algumas características da voz de Jesus. Mateus capítulo 16, verso 27. 16, verso 27. Porque o Filho do Homem, Mateus capítulo 16, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme o quê? As suas obras. Então será glorioso. Será pessoal e literal. Atos capítulo 1, um pouquinho à frente, Atos capítulo 1. Veja o que Atos diz a respeito da voz de Jesus, uma das características da voz de Jesus. Atos será pessoal e literal. Atos capítulo 1, verso 9. Atos capítulo 1, verso 9. Verso 9 a 11. Atos capítulo 1, verso 9, tá bom, 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como ouvistes subir. Olha, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Então será... Pessoal, parece que a lógica e a clareza da palavra de Deus favorecem a crença da minoria nesse caso. Depois de tudo que Jesus passou por amor de nós, sendo zombado, esbofeteado, crucificado, não será muito mais natural que ele apareça de forma triunfante, com som de trombetas celestiais e diante dos olhos de todos os seres humanos? Claro que sim. E é isso mesmo, mais natural e lógico do que a segunda vinda de forma secreta. Os cristãos apostólicos também tinham uma saudação especial que eles só usavam entre si. Conforme registrado em Coríntios, a palavra era Maranata, uma expressão que é constituída em 2 termos aramaicos. Maraná, Senhor, Nosso Senhor, e Tá, vem, significa vem Nosso Senhor. Assim, a voz de Jesus era a saudação dos primeiros cristãos. Os apóstolos saudavam uns aos outros, reafirmando a esperança o tempo todo. O Deus revelado nas Escrituras declara ser luz, verdade, libertação. Consideremos então o chamado arrebatamento secreto. Milhões de pessoas desaparecendo em todas as regiões da Terra instantaneamente. Haveria pavor e decepção por parte das pessoas que não fossem abduzidas, que não fossem arrebatadas. Depois eles teriam 7 anos de tribulação, remoendo a perda de seus queridos e recebendo as pragas finais do juízo divino. No Armagedon, a última grande batalha, os judeus seriam perseguidos mais uma vez. Há tantas lacunas, incoerências nessa crença que admira o fato de tantos cristãos a defenderem. Isso acontece porque, infelizmente, a maioria das pessoas que dizem crer na Bíblia não as investiga de fato, não estuda.
Por isso essas pessoas acreditam em tudo que se prega nos cultos como se fosse verdade, pelo simples fato de ser pregado assim. Quando seguia em suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo passou por várias cidades, dentre elas Tessalônica e Bereia. Cada povo reagiu de forma distinta aos ensinamentos dele. Os de Bereia, por exemplo, foram considerados mais nobres que os de Tessalônica, porque, depois de ouvir Paulo falar, corriam para as Escrituras a fim de examinar se, de fato, tudo o que ele falava estava de acordo com a palavra de Deus. Antes de acreditar em qualquer doutrina ou pregação, devemos usar a Bíblia como árbitro capaz de julgar todas as coisas. Isso é essencial porque nossa salvação está em jogo. Alguns textos são usados para apoiar a crença no arrebatamento secreto. O mais comum é Mateus capítulo 24, versos 36 e 44. Mas a despeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos diz Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, e um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, para que não sabeis em que dia o vosso Senhor vem, vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não os cuidais, o Filho do Homem virá. Esse é o texto bíblico que a maioria daqueles que se apegam à crença do arrebatamento secreto se apegam, né? Esse versículo revela muitas coisas sobre a segunda vinda de Cristo. Não há, porém, a possibilidade de sustentar a doutrina do arrebatamento secreto. O texto indica a surpresa das pessoas diante da volta de Jesus e também seu desespero espiritual para o evento. Nada aqui se refere a uma ação divina secreta. O exemplo dado por Jesus de uma pessoa será levada e outra deixada é como uma figura de linguagem. Caso contrário, se o texto for entendido de forma literal, significaria que metade das pessoas no mundo se salvaria e outra metade não. Isso seria um fator limitador da graça de Jesus, o que é uma incoerência. Se o texto ainda for lido de forma literal, Jesus seria considerado um ladrão, uma vez que é comparado a um. Com toda certeza haverá um arrebatamento, mas nunca secreto. Isso é confirmado lá em Coríntios, capítulo 15. Você digita aí? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 58. 1 Coríntios, capítulo 15, 2 pontos, isso mesmo. 51 e 58. 51 a 58. Nossa, é grande, hein? 1 Coríntios. Vou achar aqui, vamos ler o texto bíblico junto com vocês. Capítulo 15. 51 a 58. Veja o que diz o texto bíblico a respeito. Com toda certeza haverá um arrebatamento, mas nunca secreto. E o que está confirmado aqui em Coríntios, capítulo 15, verso 51 a 58. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade,
e o corpo mortal se reviste da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Então se cumprirá a palavra está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então esta, ó morte, a tua vitória. Onde está a tua morte, ó vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes nas obras do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Olha aqui, não diz nada de arrebatamento secreto. Jesus passou um bom tempo falando aos discípulos a respeito dos sinais que aconteceriam ao seu retorno. Ele recomendou ao mundo vigiar e preparar simplesmente para depois voltar de forma secreta? Somente para alguns e não para toda a humanidade? Por acaso, quando veio a primeira vez, Jesus restringiu a graça e a salvação a poucos? Por que ele faria isso com sua segunda vinda? Na verdade, a Bíblia não é muito clara quando ocorrerá os últimos dias e como será a segunda vinda de Cristo. Quando regressar, Cristo ressuscitará os justos mortos e os levará para o céu com os justos vivos. Os ímpios mortos permanecerão na sepultura e os ímpios vivos morrerão ante o esplendor da glória do Filho de Deus. Vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, veja o que vai acontecer com os ímpios que estiverem vivos quando a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 6, verso 14. Apocalipse capítulo 6, versos 14 a 16. Versos 14 a 16. Apocalipse capítulo 6, versos 14 a 16. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta o trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode nos livrar? Os ímpios vivos morrerão ao ver o esplendor do Filho de Deus. Os remidos reinarão com Cristo no céu por 1000 anos. Após 1000 anos, Jesus voltará à terra com os remidos à Nova Jerusalém. Nesse momento, diante da cidade santa, ocorrerá a segunda ressurreição. Todos os ímpios vão ressuscitar e chamará o último julgamento. Então ocorrerá que a Bíblia chama de estranho ato de Deus. Ele mandará descer fogo do céu. E, semelhantemente ao que aconteceu no dilúvio, os impenitentes serão destruídos. É o fim do pecado e dos pecadores. A maldade, Satanás e seus anjos serão aniquilados para sempre. Essa decisão, por mais difícil que seja para Deus, é justa. Todos tiveram inúmeras oportunidades para o arrependimento. Cada um colherá o que plantou o que em sua vida. Que texto forte, né? De uma coisa podemos ter certeza: ninguém será deixado para trás. Ninguém será deixado para trás. É o título da nossa conversa nessa noite. Ninguém será deixado para trás. Ninguém será esquecido. E Jesus nunca agirá secretamente, porque Ele é a nossa esperança viva. Ele nos ama e por isso voltará visivelmente. Virá nos buscar e, conforme prometeu, nos levará de volta para casa.
Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Que nós possamos realmente estar ligados com Deus, né? Para que nós possamos, naquele glorioso dia, não sejamos deixados para trás, que não estejamos no meio daqueles que implorarão para que as montanhas, os rochedos caiam sobre ele, porque não aguentarão ver a glória de Deus. Que nós possamos continuar aqui nessa caminhada, cada dia mais buscando conhecimento, buscando aí se aproximar mais e mais da palavra de Deus. Nós teremos agora um louvor da seleção de música que nós temos aqui na Rádio Cristal Gospel, e daqui a pouco nós voltaremos aí com mais um pouquinho do estudo da palavra de Deus. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor. Deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você quando a situação apertou. Cuidei de você. Cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei de você. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu
você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você no seu dia mais feliz. Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você. Lindo louvor nós ouvimos nessa noite, né? Quero mandar um forte abraço aos nossos ouvintes do nosso programa aqui, Alex, a Maurício, a Alexandre, a Margarete, a Patrícia, a Bruna, a Carolina, a Silvia, a Regina, estão sintonizados aqui no nosso programa Amigos da Esperança. Agradecer as várias manifestações de apoio, de amizade, né? Agradecemos, ajude a compartilhar nosso programa para que mais pessoas possam ser atingidas, né? Com a palavra da mensagem de Deus, né? E dando início aqui à série de estudos sobre os segredos para ter saúde e qualidade de vida, viva com esperança, eu quero fazer uma pergunta para você aqui no ar. Quantos você pagaria para conhecer os segredos do bem-estar? Ter uma ótima saúde é algo que todos desejamos, mas infelizmente muitas pessoas só percebem isso depois que a perdem. Quanto você pagaria? O nosso estudo que nós iremos iniciar, a série de estudos que iremos iniciar nessa noite, mostra maneiras simples de evitar assassinos crônicos como o câncer, a diabetes, problemas de coração e obesidade. Nesses estudos você descobrirá os reais benefícios da boa alimentação para o corpo e mente. Além disso, encontrará a fórmula para aumentar a sua resiliência e verá como o amor e o perdão restauram o coração. Ao acompanhar os nossos estudos aqui no programa Amigos da Esperança, você certamente será desafiado a fazer ajustes no rumo de sua vida. Coloque em prática os princípios que iremos revelar no programa e você ficará surpreso com os incríveis resultados. Amém? Então vamos iniciar nessa noite aqui uma série de 11 estudos, 11 segundas-feiras nós iremos tratar sobre os segredos para ter uma qualidade de vida. Eu e você vamos aprender juntos, né? Saúde e bem-estar. A lista comprovada das 100 pessoas mais velhas nos tempos modernos mostra uma gama de idades que variam entre 113 e 122 anos. Somente 6 desses supercentenários ainda estavam vivos no início de 2014, mas muitos outros podem surgir no futuro.
A medicina promete aumentar consideravelmente a nossa expectativa de vida ao longo das próximas décadas. Até lá, você pode fazer a sua parte para viver mais e melhor. Embora uma pesquisa fale sobre 20 a 30% de duração de vida de uma pessoa seja ligada à genética, muitos outros estudos demonstram que a longevidade depende, em grande parte, do estilo de vida. Aí entra a nossa parte. Apesar dos médicos estarem estudando aí mecanismos e formas aí de fazer com que as pessoas obtenham a longevidade, você dizendo em linguagem popular, durem mais, né? Que viva mais. Nós temos que fazer a nossa parte. A medicina criou técnicas sofisticadas para melhorar a vida humana. Contudo, ninguém que conheça as estatísticas consegue dizer que a batalha já foi ganha. A busca pela saúde é um desafio diário para todos os governos e indivíduos. Se você gosta de números, confirma alguns fatos. O mercado de serviços de saúde é de 3 trilhões, transformando essa indústria em um dos maiores setores da economia mundial. Serviços de saúde. Nos países desenvolvidos, a saúde consome cerca de 10% de toda a arrecadação do país. O mercado farmacêutico global fatura 300 bilhões de dólares. As 10 maiores indústrias de remédios, sediadas nos Estados Unidos e na Europa, vendem 10 bilhões de dólares por ano. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, havia mais de 59 milhões de trabalhadores na área de saúde ao redor do mundo. É uma área realmente promissora, viu? O mundo se tornou um lugar tão complexo e perigoso e doente que fazer boas escolhas é mais importante do que nunca. Minimizar ou prevenir problemas é a melhor estratégia para uma vida mais segura e satisfatória. É aqui que entra a mensagem dos estudos que nós vamos tratar com vocês no próximo programa, cujo objetivo é ajudar eu e você a melhorar sua vida, qualidade de vida. É provável que você tenha começado a tentar fazer alguma mudança em ter uma vida mais saudável e longa. Esse é o nosso alvo nobre, pois você foi criado para viver para sempre. E seguir os princípios e as dicas que iremos apresentar, seu sonho pode tornar-se realidade. Você merece viver bem e ser feliz. Afinal, somos mais valiosos do que possa parecer à primeira vista. Veja o corpo humano, por exemplo. Quando os pesquisadores somam seu valor químico das partes que a compõem, pode concluir que não valemos muita coisa. Contudo, a revista norte-americana estima que, ao considerarmos o nosso valor monetário do nosso coração, o valor monetário dos nossos pulmões, dos nossos rins, do nosso DNA, da nossa medula óssea, cada um de nós vale extraordinários 45 milhões de dólares. Você vale bem, Azael? Nossa! O valor que tem um coração, o valor que tem um pulmão, né? E como ser humano racional, com enorme capacidade de amar e experimentar as maiores alegrias da vida, você é ainda mais valioso do que 45 milhões de dólares. Além disso, o que nós iremos tratar aqui, você está iniciando uma jornada de descobertas com potencial para transformar a vida. Durante o século XX, a ciência médica deu largos passos para melhorar a saúde da população. Nossa compreensão acerca da fisiologia e dos processos de enfermidade foi ampliada. Medidas de saúde pública que melhoraram o saneamento básico, a distribuição de água potável para as comunidades afetaram positivamente a qualidade de vida e a longevidade de milhões. O desenvolvimento de vacinas também ajudou muito, erradicou várias doenças, doenças infecciosas transmissíveis como tuberculose, a malária, a hepatite, espalhadas por bactérias, vírus e fungos e parasitas, continuam a causar problemas significativos ao redor do mundo. O HIV e a AIDS tiraram a vida de 1.700.000 pessoas somente em 2011.
Mesmo assim, não podemos subestimar o valor dos grandes avanços da área médica. Mas qual é o seu problema de saúde? Você pode estar se sentindo bem até aqui, porque não fuma nem ingere álcool, mas sua alimentação e consumo de sal. Como anda? Aquilo que escolhemos comer é responsável, em grande parte, pelas diversas doenças não transmissíveis. Pelo menos 40% de todas as mortes por esse tipo de doença resulta no consumo de alimentos ricos em gorduras, trans, saturadas em açúcares, com carboidratos e refinados. Você escolhe seus alimentos com sabedoria e cuidado, concentrando a variedade na boa nutrição dentro do limite de seu orçamento? Ações simples como a redução do sal, do tamanho das porções que ingerimos de mais frutas e verduras, talvez uma enorme diferença para a nossa saúde. E os relacionamentos interpessoais? Você tem amigos com os quais se importa, pessoas mais novas, a quem mentora e indivíduos necessitados aos quais ajuda? Apoio social, conexão com Deus, com os outros também transmite saúde. Talvez haja relacionamentos partidos em sua vida que precisam ser restaurados. Contudo, continue lendo, continue estudando a palavra de Deus. Deus tem um plano muito melhor do que conseguimos imaginar. Você é feliz? Acorda com propósito? Anda com um brilho nos olhos, com um sorriso no rosto? Ou a vida se tornou um fardo pesado demais? Você está ansioso ou abatido? O futuro parece sombrio? Você luta com pensamentos sombrios de falta de sentimento, fracasso e derrota? Ao explorarmos os fatos científicos e descobrirmos os princípios transformadores da Bíblia que podemos aplicar de maneira universal, você verá que a possibilidade de felicidade é real. O Senhor tem um plano extraordinário para a sua vida. Ele tem a preocupação pessoal de que você viva e viva em sua plenitude. Deus deseja que você experimente alegria sem medida. Aliás, o próprio Jesus disse, lá em São João capítulo 10, verso 10. São João 10, vou botar em zero. São João capítulo 10, verso 10. Veja o que Jesus disse. Ele deseja que nós vivamos alegria em toda a sua plenitude. Em São João capítulo 10, verso 10, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham vida o quê? Em abundância. O plano celeste para você é uma vida de plenitude física, mental, emocional e espiritual. E cada estudo que nós tivemos aqui é uma aventura rumo à vida de verdade. Ao colocar princípios que nós iremos apresentar aqui, você observará mudanças positivas em sua vida. Alguns benefícios de suas escolhas saudáveis serão quase imediatos, porém, a maioria virá aos poucos. Não desanime, nem desista rápido demais. Continue a fazer escolhas positivas em seu estilo de vida. E com o tempo, você ficará surpreso com o que acontecerá. Enquanto somos finitos, Deus e sua graça serão infinitos. Graça é o poder do Onipotente para conceder ao impotente a capacidade de ser completo. Tudo isso se realiza por meio da construção de um relacionamento. Em nossa vida terrena, apesar dos melhores esforços para seguir os princípios da saúde, é impossível escapar da persistente sombra da mortalidade. Entretanto, quando o ser humano cruza o abismo entre nós e Deus, nasce a esperança. O amor abala os alicerces da prisão da morte. Um dia as sepulturas cederão à persuasão da graça. Se você deseja melhorar a vida, a ciência pode ajudá-lo. Mas se você quer viver para sempre, procure a fonte de vida imortal, que é quem? Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, minha vida. E nós iremos iniciar aqui. Vou ler o primeiro capítulo
nossa série de estudo aqui só foi uma introdução para chamar a sua atenção ao que nós iremos estudar aqui. E o primeiro capítulo que nós iremos estudar, o segredo de uma vida plena. Você foi planejado para ser feliz. A norte-americana Anne escreveu sobre uma senhora que disse: parece que simplesmente fomos colocados aqui e ninguém não sabe porquê. Ninguém não sabe o porquê? Apesar do atropelo gramatical, a paixão pelas perguntas eternas, quem somos, como chegamos aqui, como devemos viver, qual é o nosso propósito, parece em suas palavras. São questionamentos importantes, mas não podemos ter uma vida plena e saudável sem conhecer nossa origem e nosso propósito, assim como alguém não pode fazer o melhor uso no iPhone se pensar que é apenas uma tábua para cortar rabanetes e cebolas na cozinha. A humanidade já criou diversas teorias e histórias para explicar nossa origem. Uma das mais antigas ensina que determinado Deus esmagou outro. E aí, cada vez que um Deus vitorioso cuspia no cadáver esmagado de seu inimigo vencido, surgia um ser humano. Contrapartida, uma das suas mais recentes ensina que nós não existimos de verdade. Somos meras simulações computadorizadas, criadas por uma raça de alienígenas superinteligentes. Entre esses dois extremos, há várias outras teorias, inclusive do ateu Alex, o qual afirma que existimos na forma de entidades materiais, sem sentido em um universo material, igualmente desprovido de significado. Milagres. Nós somos um milagre da vida. E nós iremos, nos próximos programas, estudar aqui alimentação milagrosa. O que é uma boa alimentação? O que são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas, os minerais, os antioxidantes. Um plano alimentar simples nós vamos trazer aqui sobre cereais, legumes, frutas, gordura, óleos, doces e sal. Princípio para escolher alimentos. São temas que nós iremos abordar aqui nos próximos programas. E vamos tratar também sobre a obesidade, enfim, sobre o corpo em movimento, conexões vitais, mente positiva, o inimigo global do ser humano, o caminho da liberdade, atitude de vencedor, área de descanso. São temas que nós iremos tratar com vocês aqui nos programas seguintes. Nós ouviremos agora mais um louvor da gravadora Novo Tempo. Daqui a pouco nós voltamos com mais estudo da Palavra de Deus. Se você tiver algum pedido, uma oração, um agradecimento, mande aqui no nosso programa. Grande abraço, o Alex mandou um grande abraço a todos, uma benção, amém. Obrigado, Alex. Glória. Maurício, boa noite, Maurício. Nós iremos ouvir um louvor e daqui a pouco nós voltamos com mais o estudo da Palavra de Deus. Opa, isso é forte. Eu tracei o meu caminho, fiz o mapa do destino, abracei com força o sonho e me atirei. Com um sorriso de criança, eu só era confiança, era o meu próprio herói, invencível. Não vi a face do perigo, não dei ouvidos aos avisos. O orgulho aqui dentro de mim me cegou. E o pior aconteceu. De repente o céu escureceu. Eu estava lá no frio,
sobreviver. Nem sabia que ele havia se lançado no abismo, arriscado a própria vida pra me salvar. E ele não levou em conta meus atos todos, minha afronta. O seu amor foi mais além, foi maior. Entregou sua vida por mim, o seu sangue verteu por mim. Era para ser eu, era para ser eu. Eu estava condenado e ele veio em minha direção. Era para ser eu, era para ser eu. Eu só merecia a morte, sua vida ele me deu. Por seu sangue eu tenho vida, fui sarado por suas feridas. Se você já não pode ver por detrás dessas lágrimas, se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz alguém, vem aí a espera de um pedido seu, alguém a ouvir a distância de uma oração, quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém que ao amanhecer cala o mundo pra ouvir sua voz, alguém que conhece bem cada noite que o encontra sós. Ele tem muito mais, suficiente pra quem mais perdeu. Tudo novo ele faz, mesmo antes de um
a Rádio Cristal Gospel, o programa Amigos da Esperança, e nós iremos iniciar aqui também uma série de estudos nessa noite, que traz como título Libertos, o preço da vida. Esse é o nosso tema de uma série de cerca de 8 estudos que nós teremos aqui, tratando sobre vários temas. O primeiro deles é, antes de sermos libertos, já estudamos no programa passado, agora libertos do cativeiro, depois libertos da culpa, depois libertos da incredulidade, depois libertos do medo, libertos da condenação, libertos pelo sacrifício e libertos, enfim. Esses serão os estudos que nós iremos tratar com vocês aqui na Rádio Cristal Gospel. Eu convido você a junto com a gente se aprofundar nesses estudos, para que a gente possa aqui trazer um pouco mais de esperança para você, né? Trazer um pouco mais de ânimo, disposição, né? Para que você possa se sentir mais próximo dos pés de Jesus, né? Então, nós vamos iniciar o estudo desta noite. Você pode continuar mandando aqui seus pedidos, seus agradecimentos, né? Aqui no nosso programa, nós iremos ao final do nosso programa orar por todos eles, né? E aqui o nosso primeiro estudo desta noite, é Libertos do Cativeiro. É o título que nós iremos tratar com vocês aqui nessa noite. Libertos do Cativeiro. Vamos lá. Vamos ver a primeira passagem bíblica aqui do nosso programa. Libertos do cativeiro. E o estudo nosso irá se basear em torno de São João, capítulo 8. Vamos ver lá. São João, capítulo 8. Esse vai ser o nosso São João, capítulo 8. Vamos abrir nossa Bíblia. Libertos do cativeiro é o título do nosso estudo desta noite. E os versículos, o texto bíblico em que se baseia esse nosso estudo dessa noite se encontra lá em São João capítulo 8, versos 34 a 36. São João capítulo 8, versos 34 a 36. Muito bem, obrigado, Israel. Então vamos lá o que diz o texto bíblico. São João capítulo 8, versos 34 a 36. Você não procurou, está marcado aqui nas mensagens do nosso programa. Vamos lá. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Verso 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Verso 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o texto do nosso estudo dessa noite, né? O homem foi feito para ser livre, pois esse foi o propósito de Deus na criação. Veja lá em Gênesis, vamos ver lá em Gênesis qual foi o propósito de Deus na criação. Lá em Gênesis, daqui a pouco nós voltamos, deixa marcadinho aí, São João capítulo 8, versos 34 a 36. Vamos lá no início, primeiro livro da Bíblia, veja qual foi o propósito de Deus durante a criação. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 16. Gênesis capítulo 2, verso 16. Veja qual foi o propósito de Deus para mim e para você nessa noite. O Senhor lhes dera esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Com a queda, o homem se tornou cativo do pecado. E apenas em Cristo o ser humano alcançará a verdadeira liberdade. Na primavera de 1940, no meio da noite, oficiais alemães e húngaros invadiram a casa de uma família. Todos foram levados até a estação de trem e eram pressionados a entrar o mais rápido possível. Aqueles que tinham dificuldades em se locomover eram espancados e alvejados. A viagem para o seu novo destino durou 2 dias. Quando as portas finalmente se abriram, mortos e vivos caíram para fora do trem.
Os sobreviventes foram levados para uma tenda, enquanto os que morreram eram pisoteados, relatou o pai dessa família. Ele e sua família foram levados a uma rede de campos de concentração localizados no sul da Polônia, operados pelo Terceiro Reich, na área polonesa, anexados pela Alemanha nazista, maior símbolo do holocausto perpetrado pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 1,5 milhão de prisioneiros, homens, mulheres, crianças e idosos, foram executados ao longo dos 5 anos de funcionamento do regime nazista. Aqueles não eram executados nas câmaras de gás, morriam de fome, doenças infecciosas, trabalhos forçados, execução individual ou experiências médicas. O terror chegou ao fim com a libertação dos últimos prisioneiros do local no dia 27 de janeiro de 1945, quando a chegada das tropas soviéticas, que conseguiu resgatar 7.000 deles com vida. Para os sobreviventes, aquele foi um dia de grande libertação do seu terrível cativeiro. Cativeiro é um lugar onde se mantém alguém privado de sua libertação. A Bíblia conta a história de alguns cativeiros que marcaram a história do povo de Deus. Primeiro Deus, o cativeiro do povo de Deus. Vamos estudar aqui. Os israelitas conheceram o Egito, que foi para eles uma casa de servidão. O período dos juízes se caracterizou por repetidas opressões estrangeiras. Mais tarde, houve a humilhação nacional sob as mãos do Assírio e dos babilônios. Para os israelitas, o cativeiro é sinônimo de escravidão, sofrimento, opressão, fome, miséria, pobreza, falta de esperança, morte dos sonhos. As experiências dramáticas do povo de Deus em diferentes cativeiros mostraram o resultado do afastamento de Deus e da desobediência aos seus mandamentos. O que mais desejavam era a libertação. E o salmista expressou o que significa a libertação do cativeiro quando no Salmo 126 escreveu. Vamos ver lá, Salmo 126, 1 e 2. Salmo 126. Veja que o salmista escreveu sobre o desejo de libertação. Salmo 126, lá no centro da Bíblia, Salmo 126. Vamos ver, versículo 1 e 2. Salmo 126, versículo 1 e 2. Veja. Salmos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Verso 2. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Diz que a boca encheu de riso e a nossa alma de canto de alegria. Entre eles havia gratidão, gozo pelo retorno do cativeiro babilônico. Parecia impossível, mas Deus havia feito grandes coisas. A tristeza e o pranto se transformaram em alegria. Possivelmente essa mensagem de hoje encontre muitas pessoas que se sentem presas a algum tipo de cativeiro. E como o povo de Israel deseja entoar um canto de alegria e de libertação. Felizmente Deus tem poder para colocar em seu coração um salmo de liberdade. E Ele agirá se você abrir o seu coração. Tipos de cativeiro. Nós já vimos aqui, cativeiros do povo de Deus. Tipos de cativeiro. Os cativeiros literais do povo de Deus também apontam para outros tipos de cativeiros a que o ser humano está sujeito. Lá em Lucas capítulo 4, vamos ver lá, Lucas capítulo 4, lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 4, veja o que diz a Bíblia, em Lucas, os tipos de cativeiro a que o ser humano está sujeito. Lucas capítulo 4, verso 16 a 19, Lucas capítulo 4, versos 16 a 19. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou
o lugar onde está escrito: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista dos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ao levantar-se para pregar na sinagoga, Jesus leu um texto de Isaías e identificou alguns cativeiros que subjugam a raça humana. Alguns deles são cativeiro social. Nos dias de Cristo, cria-se que o sofrimento dos pobres era devido à maldição de Deus. É isso que o povo naquela época acreditava, né? Quem caiu aí? No tempo de Jesus, as pessoas acreditavam que quem sofria de algum mal, alguma doença, era porque era castigo, era maldição de Deus, que seu estado infeliz era culpa deles próprios. Havia muitos em que a situação social de verdadeira impotência e miserabilidade. Existe hoje cerca de 1,5 milhão de pessoas que vivendo na pobreza, segundo o relatório da ONU. Para muitos, sua situação social os impede de crescer, realizar-se pessoalmente, se sente em um cativeiro. Esse é o cativeiro social. E o cativeiro físico? Restauração à vista dos cegos. O texto está falando dos cegos espirituais e também cegos literais. É uma referência ao cativeiro de enfermidades, epidemias, vícios, intemperanças. Essas coisas podem tornar uma pessoa cativa, interferindo na sua qualidade de vida. Esse é o cativeiro físico. E o cativeiro emocional? Oprimidos, no grego, é trauo, que vem da palavra trauma, que quer dizer quebrar, partir em pedaços, despedaçar, destruição da humanidade ou totalidade de algo, romper, fragmentar e dispersar de forma minúscula algo. Falando sobre o cativeiro de opressão, o salmista declarou: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças do teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Salmo 142, verso 7. Salmo 142, verso 7 traz esse texto. Tira a minha alma do cárcere. Salmo 142, verso 7. Para que eu dê graças ao teu nome. Toda pessoa oprimida está fragmentada, não tem alegria, não tem paz interior, não tem um semblante de felicidade e contentamento. Esse também é um tipo de cativeiro no qual muitos precisam de libertação. E o cativeiro espiritual? Esse tipo de cativeiro ocorre quando a pessoa não percebe a necessidade de Deus em sua vida. O indivíduo se sente autossuficiente, segue seus próprios caminhos, confia em suas próprias convicções e paixões, contudo não passa de um joguete nas mãos de Satanás. Saul foi um exemplo de alguém que estava encarcerado nesse cativeiro. Ele perdeu a postura de aprendizado, parou de ouvir e de crescer, declinou em seu caráter, parou de caminhar com uma clara consciência de sua influência e perdeu seu vibrante relacionamento com Deus, caminhando em terreno próprio ao consultar uma feiticeira. Lá em 1 Samuel, verso 28, verso 7, vejam que ao ponto que o rei Saul chegou, hein? O rei que foi colocado no trono por Deus, lá em 1 Samuel, veja o que ele chegou a praticar, né? Muitas pessoas estão presas ao cativeiro espiritual. Veja lá em 1 Samuel 28, verso 7. 1 Samuel 28, verso 7. Veja. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e que a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Foi consultar. Esse é o pior cativeiro, meu amigo, minha amiga, porque priva a pessoa das bênçãos e da felicidade eterna.
Nós já vimos aqui os tipos de cativeiro: cativeiro social, cativeiro físico, cativeiro emocional e o último deles, cativeiro espiritual. E agora, o libertador do cativeiro. Lá em João capítulo 8, vamos ver o que diz sobre o libertador do cativeiro. Quem é o libertador que vai libertar eu e você nesta noite? Quem é o libertador? Lá em São João capítulo 8, verso 36. São João capítulo 8, verso 36. São João capítulo 8, verso 36. 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Só alguém venceu o pior de todos os cativeiros, tem poder para libertar outros cativos. Que cativeiro Jesus venceu? O apóstolo Paulo nos ajuda a compreender o cativeiro que Jesus venceu. Lá em Efésios capítulo 4, vamos lá, hoje o estudo está profundo aqui, Zé. Efésios, aqui a Bíblia responde, né? Não é o Clodoaldo que está falando. Efésios capítulo 4, nessa série de estudo Libertos, que nós estamos dando prosseguimento aqui nesta noite. Efésios capítulo 4, verso 8. Efésios capítulo 4, verso 8. Efésios capítulo 4, verso 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Cristo levou cativo o cativeiro. Aqui pode se referir-se aos prisioneiros da morte que foram ressuscitados quando Cristo ressuscitou. A cadeia da morte havia sido rompida e os cativos de Satanás foram libertados pelo poder de Cristo. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Cristo, não são mais cativos de Satanás. Eu os redimi. Jesus teve poder para libertar-se do pior cativeiro do pecado, que é a morte. Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi a primícia dos que dormem. Isso quer dizer que, qualquer que seja o seu cativeiro, Cristo tem poder de libertar. Ele pode lhe ajudar a vencer o seu cativeiro pessoal. O Senhor Jesus é o libertador por excelência daqueles que necessitam do seu socorro. A suposta liberdade fora dos limites divinos sempre conduzirá o homem ao cativeiro espiritual. Eu vou repetir. A suposta liberdade fora dos limites divinos sempre conduzirá o homem ao cativeiro espiritual. Contudo, hoje, em Jesus Cristo, você tem o poder de se livrar do cativeiro, do seu cativeiro. Ele virá em seu socorro no tempo oportuno. Deus sempre agiu em favor de seus filhos, e assim como ele libertou os hebreus de seus diferentes cativeiros, ele libertará todo o seu povo fiel no fim dos tempos. Amém? Que maravilhosa promessa! Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, o cativeiro do pecado será estourado, não existirá mais. O sequestrador Satanás será preso e os seus libertos em Cristo reinarão com ele por toda a eternidade. Quer você ser livre de seus cativeiros em Jesus? Quer você ser livre de seus cativeiros em Jesus? Se essa for o seu desejo nessa noite, se você realmente quer ter uma vida aos pés da cruz, se você realmente quer uma vida livre, se livrar dos cativeiros espirituais, se livrar dos cativeiros emocionais, físico, hoje Deus oferece para mim e para você a libertação, amém? Que você possa realmente, um estudo que nós fizemos aqui nessa noite, você possa realmente ter ciência de que você está liberto do cativeiro. O homem foi feito um ser livre, pois esse foi o propósito de Deus na criação. E com a queda, o homem se tornou cativo do pecado, e apenas em Cristo o ser humano alcançará a verdadeira liberdade.
Não tem outra chave para te libertar. Não existe outro segredo. Não existe nenhum outro milagre a não ser Jesus na minha vida, na sua vida. Somente Ele tem o poder de nos libertar dessa escravidão que nós nos encontramos hoje em nossa vida. Que Deus realmente possa te usar grandemente. Que você realmente possa depositar os seus anseios, os seus pedidos aos pés de Cristo, para que Ele possa realmente te libertar do cativeiro espiritual e emocional que você e eu vivemos hoje. Nós vivemos mais um louvor da seleção de músicas da gravadora Novo Tempo, e daqui a pouco nós voltamos aqui com mais um pouco da Palavra de Deus. Se o Senhor manda seguir, seja feito até o fim. Jogo a rede ou vou pregar em terra firme ou alto mar. Não, ninguém conseguiu e nem conseguirá. Não cabe em mim, em 2 ou 3 mundos, infinito e singular. Não dá pra aprisionar. A palavra tem a força que em sua excelência é seguridade aquele que a permitir. Cristo, não consigo ver mais além que isso. Nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada, Deus. Pensaram que me fariam recuar. A glória é pesada e a tribulação é leve e já vai passar. Tudo que acontece a mim fará com que o meu Senhor seja conhecido. Mais vale tua vida em mim do que a minha dor. Mais além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada, Deus.
consigo ver, não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada meu Senhor não dava pra alguém prever. O inocente morre no culpado ter vida verdadeira, infinito amor. Ver a tua face é o maior favor. Agradecer aqui aos nossos amigos Alex, Maurícia, Alexandre, Margarete, Patrícia, a Bruna Carolina, Andréia, o Manuel do Prado, pela participação do nosso programa aqui nesta noite. Quero agradecer a sua companhia, porque se não houvesse a sua participação, não houvesse a sua interação no nosso programa, a Rádio Cristal Gospel não teria sentido existir, não é verdade? O programa, os vários programas que aqui são realizados aqui na Rádio Cristal Gospel, o intuito de levar você uma palavra de conforto, de esperança, uma palavra de ânimo, para que você possa vencer as dificuldades e tribulações durante a semana, durante o dia. Antes de encerrar nosso programa, eu quero dirigir uma oração. Eu queria pedir que você abaixasse sua fronte, inclinar sua fronte, para que nós possamos fazer uma oração por todos aqueles que se apresentaram aqui, e aqueles também que pediram que estão no coração dos teus filhos, né? Pai nosso aos céus, nós dirigimos a Ti nesta noite, pedindo em primeiro lugar perdão pelos nossos pecados. Venha ser com cada família aqui representada, venha ser com aqueles que apresentaram os seus pedidos perante o Teu altar nesta noite, através aqui do programa, venha ser também com aqueles que têm os seus pedidos em seus corações, que não tornaram públicos, mas o Senhor sabe que cada um enfrenta no seu dia a dia. Venha ser com cada filho Teu, nos dá uma boa semana na Tua companhia, na Tua proteção. Venha abençoar grandemente a cada um que participou aqui no programa, aqueles que ouviram, nem que seja um pedacinho do programa, ou que estão ouvindo agora o final do programa. O Senhor possa trazer esperança, o Senhor possa trazer ânimo, disposição, para que possamos vencer o dia a dia, as dificuldades do nosso dia a dia. Nos dê uma boa semana na Tua companhia, na Tua proteção, nos livrando dos perigos, das armadilhas e das ciladas de Satanás. Proteja a nossa família, o nosso trabalho. Venha ser com programas aqui da Rádio Cristal Gospel. Dá uma boa semana e, se Deus quiser, segunda-feira que vem estaremos novamente aqui pontualmente às 19 horas, trazendo aqui mais um programa Amigos da Esperança. Isto nós pedimos, não que merecemos, mas fazemos em nome de Jesus. Amém. Ouviremos mais um louvor aqui, a pedido do nosso ouvinte, e daqui a pouco nós retornaremos para dar os últimos adeus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz,
nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Que belo louvor nós encerramos nosso programa nessa noite. E eu quero desejar uma boa semana na companhia de Deus, na companhia dos santos anjos. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma boa semana a todos, uma semana abençoada. Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.